meu nome é Gustavo Dutra, este é mais um Em Alto Mar, esta sessão aqui no canal, onde a gente fala sobre criação poética. O tema de hoje é quebras de linhas. Um tema bem interessante, que às vezes a gente não dá nada, mas tem muita coisa para se falar sobre quebra de linha, pelo menos do ponto de vista que eu tenho. Eu não tenho uma formação acadêmica em letras ou literatura, nada do tipo, porém eu gosto de escrever poesias e investigo a poesia para poder sempre estar explorando novas possibilidades enquanto poeta. Então todo o conhecimento que eu estou falando para vocês aqui, não usem como referência no TCC de vocês, mas usem de repente para observar no dia a dia, um trabalho mais empírico, realmente um compartilhamento de ideias, reflexões, enfim, sem pretensões aqui no vídeo, tá? Quebra de linha é um assunto muito legal. Dá para se fazer muitas coisas, afinal de contas, quebra de linha está praticamente no cerne da poesia, né? A maioria das pessoas que perguntar qual é a diferença entre prosa e poesia vão dizer que na prosa não tem quebra de linha e a poesia tem quebra de linha. Até tem uma questão que eu li em algum lugar que parece que o nome poesia viria disso, de que é uma ideia de quebra na linearidade, enquanto prosa seria uma linearidade. Então tu só vai realmente quebrar a linha quando tu tem o final do parágrafo, né? Ponto final, fechou o parágrafo, e aí tu quebra a linha. Enquanto no poema existem diversas formas ou diversos motivos pelo qual quebrar o poema, né? Uma das coisas que talvez eu queria começar falando é sobre a métrica, porque a métrica parece, do ponto de vista de quem lê, a métrica pode parecer que a gente quebra a linha a cada X sílabas poéticas, né? Então, tem lá 8 linhas, quebra, né? Por exemplo, se a gente pegar o soneto da fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento, quebra-linha. Antes escutar o zelo e sempre tanto, quebra-linha. Quando, na verdade, do ponto de vista de quem escreve, nunca se trabalha com um verso ou com uma palavra ou um verso só dentro de um sistema métrico. Porque, como é português ainda, né, e as coisas têm que fazer sentido, tu tem uma expressão lógica, o verso de baixo tem que estar relacionado com o de cima, e assim vai. O sentido é encadeado e não tem como tu botar simplesmente quando deu 7 tu quebra, né? Porque tu pode não dar uma palavra pode não caber, etc. O sistema métrico, a princípio, parece que é simplesmente quebrar numa determinada sílaba, contagem de sílaba. Bateu, fechou, corta. Dá o enter ali, né? Mas quando na verdade é um sistema muito mais complexo para que caiba dentro da métrica. E aí eu trouxe um poema que eu escrevi para começar. Hoje vai ter várias referências, mas eu vou começar com o meu. Porque eu acho muito interessante como esse verso talvez seja mais específico, não vai valer para todo o verso metrificado, mas pelo menos a gente achou uma exceção aqui que eu achei interessante. Por exemplo, eu vou ler um poeminha meu. São 4 versos de 6 sílabas poéticas, tá bom? Mergulhei no nihil e no nada nadei. Afundei no vazio, de nada mais sei. Então são 4 versinhos, 6 sílabas poéticas. Agora, se eu simplesmente juntar o segundo verso com o primeiro e o quarto com o segundo, eu vou ter, nesse caso aqui, 2 versos de 12 sílabas. Então antes eu tinha 4 de 6, agora eu tenho 2 de 12. Olha só como fica diferente a leitura de quem lê, tá? A leitura de quem lê, óbvio, a leitura de quem lê. Mas como fica diferente para quem lê, não para quem escreve. Talvez para quem escreve são as mesmas palavras, mas para quem lê, a quebra de linha tem essa importância. Mergulhei no nihil e no nada nadei. Afundei no vazio, de nada mais sei. Essa é a versão do 12. Agora eu vou voltar para de 6 para a gente ver. Mergulhei no nihil e no nada nadei. Afundei no vazio, de nada mais sei. Viu como muda a cadência? Existe
A forma que a gente lê é influenciada por essa quebra de linha, mesmo quando existe a métrica, mesmo quando os mesmos versos são dispostos de forma diferente. Então esse é um dos pontos. E aí tem uma frase muito boa do músico Claude Debussy, eu não sei falar, não sei se é certo, porque é francês, eu não sei se é exatamente isso. Foi um músico, compositor, falou o seguinte: a música é o silêncio entre as notas. E eu acho que exatamente o poema, a quebra de linha, ela traz essa ideia de o silêncio, a quebra de linha, ajuda na musicalidade do poema, no ritmo do poema. E aí eu queria trazer para vocês também uma outra forma de quebrar versos. Vejam que eu tenho versos, nesse caso aqui, versos que são completos, né? Então, mergulhei no Nihil é uma frase praticamente. Todo mundo consegue entender mergulhei no Nihil. Existe o sujeito, que é oculto, que é eu, o verbo e o objeto da frase. Então, mergulhei no Nihil. E aí embaixo eu tenho e no nada nadei. Ele é um complemento, mas ele é um complemento que se basta também. Então, e no nada nadei. Então, nadei no nada. Sujeito, verbo, objeto. Afundei no vazio, sujeito, verbo, objeto, e de nada mais sei. Objeto, nada mais sei. Não sei mais de nada. Não sei, eu não sei mais de nada. Sujeito, verbo, objeto. Porém, isso nem sempre acontece. Às vezes a quebra de linha não respeita essa parte sintática ou semântica da língua portuguesa. E aí é chamado de enjambement. Enjambement é a técnica de quebrar o verso como se fosse uma frase pela metade. Então, para mim, a melhor forma de identificar um enjambement é quando tu sente internamente teu espírito faz... Ou seja, está pedindo alguma coisa e ela não vem. Eu vou tentar pegar aqui, eu vou pegar um trecho do poema do Bukowski, chamado O Pássaro Azul, e aí eu vou fazer o gesto quando eu sentir que tem um enjambement. Pode ser que não seja exatamente um enjambement, porque eu não sei se as tecnicidades, mas para mim sempre gera essa sensação e eu faço essa analogia. Então, esse poema se chama O Pássaro Azul. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixe que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Veja que antes ele falou, há um pássaro azul em meu peito, quebra a linha, que quer sair. Não gera a sensação, mas se ele quebra um pouquinho depois, há um pássaro azul em meu peito que o que gera essa sensação de que tem alguma coisa a mais. Mas eu despejo o uísque sobre ele e inalo. E aí tu fica se perguntando, inalo o quê? Porque se ele estivesse falando de fumaça antes, talvez o inalo se referisse à fumaça, mas não é. Ele derrama o uísque e inala o quê? E aí ele fala, fumaça de cigarro. Então ele tem um outro verso que diz fumaça de cigarro, que complementa o verso anterior, mas se basta. Depois que eu escutei fumaça de cigarro, tô feliz já, satisfiz essa ânsia que me vem, né? E isso acontece várias vezes durante o poema. Então, essa quebra de linha, ela traz uma certa sensação de apreensão, talvez. Em alguns outros casos, e aí eu trouxe Augusto dos Anjos, acontece a mesma coisa, mesmo em sonetos metrificados. Então, por exemplo, na Psicologia de um Vencido, eu tenho na primeira quadra o seguinte: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epifigênese da infância, a influência amada, os signos do zodíaco. Ou seja,
todos os versos se satisfazem entre si. Então, ele gera uma sensação que ele não gera essa apreensão, né? Agora, o poema A Dança da Psique, a primeira quadra é a seguinte: a dança dos encéfalos acesos começa. A carne é fogo, a alma arde, há espaços, as cabeças, as mãos, os pés e os braços tombam, cedendo à ação de ignotos pesos. Viu como ele é desfragmentado? Ele passa a sensação desfragmentada, só que ao mesmo tempo que ele passa essa sensação desfragmentada, ele também está falando, tipo, a carne é fogo, a alma arde, há espaços, as cabeças, as mãos, os pés, os braços. Ele está falando de coisas desfragmentadas. Mas depois ele continua o seguinte: é então que a vaga dos instintos presos, mãe da esterilidade e cansaços, atira os pensamentos mais devassos contra os ossos cranianos indefesos. Olha como nos versos depois não tem mais essa quebra. E como essa quebra parece ter sido utilizada de propósito para falar da desfragmentação do próprio texto, que o próprio texto descreve, de uma forma através do ritmo. Então, o ritmo descreve os fragmentos que o texto sobre os quais o texto está falando. Massa isso, né? A dança dos encéfalos acesos começa. Aí, a dança dos encéfalos acesos, quebra a linha. Começa, ponto. A carne é fogo, ponto. A alma arde, ponto. Há espaços, quebra a linha. As cabeças, vírgula. As mãos, vírgula. Os pés e os braços, quebra a linha, tombam, cedendo à ação de ignotos pesos, exclamação. Veja que tem um começa, ponto. Tombam, vírgula. E é sempre assim. E ela é muito fragmentada e parece que se encaixa muito bem nessa ideia da psique fragmentada que nós temos. Um outro uso muito legal de quebra de linha é também um uso de quebra de expectativa. E aí, para trazer alguns exemplos, eu vou usar Romã, da Júlia de Carvalho Hansen. Mas por final ela tem a seguinte quadra, são 4 versos. Os ritos do encantamento e da maravilha, quebra linha. Estudei e delirei, previ e até movi, quebra linha. Montanhas para te fazer de meu, quebra linha. Alimentei na boca as manias de beleza. Então, olha que interessante. Os ritos do encantamento e da maravilha está aí como um grande sujeito da frase, né? Estudei e delirei. Então, se eu estudei os ritos de encantamento, ele não é mais objeto, ele não é mais sujeito, ele passa a ser objeto da frase. Então, o estudei, logo que tu quebra a linha, faz com que tu inverta o que tu achava que era para ser sujeito, passa a ser objeto direto. Por mais que não seja consciente, existe esse movimento dentro da nossa cabeça. E aí isso quebra a nossa expectativa, né? E ela fala assim, previ e até movi. E aí tu pensa assim, movi o quê? Montanhas. Só que para te fazer de meu. Só que o mover montanhas não é necessariamente mover a montanha. Mover montanhas é uma figura de linguagem para dizer que fez muita coisa. E aí que entra a grande beleza, porque tu está sempre quebrando a expectativa. Até porque tu fala assim, quando ela termina a frase, montanhas para te fazer de meu, eu termino o verso, o outro verso, alimentei na boca as manias da beleza, não está relacionada sintaticamente com os 3 versos anteriores, mas dentro do verso ele está lá. Então, onde que se encaixa? Porque como não tem pontuação, também fica, não tem, apesar de tem uma vírgula aqui, uma vírgula só, que estudei e delirei, vírgula, previ e até morri, mas tirando isso não tem, fica difícil de saber onde que as coisas entram. Então, realmente funciona muito bem como quebra de expectativa.
E aqui um outro exemplo do poema Exílio, a última parte diz assim, ó, isto desde o começo é só para contar que na esquina, que esquina? Em que nos despedimos, alvoroço e delírio, um casal tão mais jovem, aí veja que alvoroço e delírio não está relacionado necessariamente com o verso de baixo. Um casal tão mais jovem que eu mais jovem que você, então. Como não tem separação de vírgula, não tem pontuação, podemos ler um casal tão mais jovem que eu, mais jovem que você, então. E aí quebra o verso e fala, nem se fala o quanto se beijavam com a língua da ênfase. Então, olha a quantidade de possibilidades que nós temos aqui. Nem se fala um casal tão mais jovem que eu, mais jovem que você, então nem se fala o quanto se beijavam com a língua da ênfase. Agora, poderia ser também um casal tão mais jovem que eu, mais jovem que você, então nem se fala o quanto se beijavam com a língua de ênfase. Então, onde que está a entonação correta? Porque como não tem vírgula e tem um monte de quebra de linha para te enganar, tu não sabe mais. E aí, tu tem várias possibilidades de interpretação. Mas essa de dar vários sentidos e várias possibilidades de interpretação, quem faz muito bem, não tem o título aqui porque é uma capa separada, esse aqui é o Lundu, da Tatiana Nascimento, e ela faz um uso das quebras de linhas, até botei no meu blog já um blog post falando sobre esse uso da quebra de linha. Ela tem alguns poemas, deixa eu ver se eu acho aqui o poema agora, que eu quero, que começa com desfaço qualquer trabalho. E aí é bem nítida a forma com que ela usa a quebra de linha. E aí, olha só esse poema aqui. Ela usa, além da quebra de linha, a barra. Então, ela bota assim, ó, diz, do verbo dizer, barra, faço. Diz, faço. Só que não é desfaço, porque não é des do D-E-S, né? É D-I-Z. Diz, faço qualquer trabalho. E meu amor de volta todo dia. Então, ela usa ela não chega a quebrar a linha aqui, mas ela usa a contrabarra para fazer com que eu tenha uma pluralidade de sentido baseado no som, não na semântica, que é o caso da Júlia de Carvalho, não na sintática talvez, nem semântica ou sintática, mas é mais pelo som. Então, desfaço, eu crio outra palavra. E aí depois ela segue com outros exemplos. Ela usa muito o som. Então, retenção no complexo de contenção, quisila, quebranto, com tensão. Então, ela começa o verso com contenção, de conter, do verbo conter, e ela termina o verso com a palavra com, né? Com de eu com você, né? Com. Só que a palavra de baixo, imediatamente, o verso seguinte é só tensão. Então, quando tu lê, contenção, quisília, quebranto, com tensão. Olha que legal. E parece que quisila, quebranto fica contido dentro de contenção e com tensão. E aí embaixo tem de novo, com, quebra-linha, pleição, quebra-linha, cor, azul, verde, amarelo, cor, tição. Então, curtição, cortição, ferrão. E aí vai. Vários sons similares, né? Marcadura, queimadura, pele borbulha, raça impura. E assim vai, ela vai evoluindo o poema nos sons similares. Mas olha como ela consegue encontrar palavras a partir da quebra de linha, né? Bom, sumarizando, nós vimos aí o Bukowski usando a mesma frase, o mesmo verso
quebrando em locais diferentes dentro do poema. Que efeito que ele quis dar com isso? Será que foi essa sensação de afobamento, de querer saber o que vem a seguir? Interessante, né? Vimos também Augusto dos Anjos, ou seja, a métrica também pode se aproveitar da quebra de linha, não necessariamente na respiração, né, dando a pausa na respiração, de onde se poderia colocar a respiração numa frase em português, ou seja, o fulano de tal fez tal coisa, respira, né? Então dá para fazer essa quebra. Vimos aí a Julia de Carvalho Hansen dando vários significados semânticos e sintáticos aí para cada palavra dado a quebra, e vimos a exploração sonora em Tatiana do Nascimento da quebra de linha também, mostrando como duas palavras diferentes podem dar sons de outras palavras terceiras, aí aglutinando sons. Então, quebra de linha é um assunto muito interessante. Foi um vídeo reflexão. Acredito que possa dar ideias aí para vocês utilizarem nos poemas de vocês e também ser um ponto de observação, né? Enquanto leitor de poesia, sempre legal observar esse tipo de coisa. E eu acho que era isso. O vídeo no mais era esse. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!